fizemos um convite ousado há um ano atrás. Nós ligamos para o pastor Alvin Silva, ele é lá de Formigas, Minas Gerais, e dissemos a ele assim: nós queremos que o senhor venha estar conosco no nosso 10º aniversário. Ele até estranhou um pouquinho, um ano antes de fazer o convite, mas é isso mesmo, nós combinamos com bastante antecedência para que nós pudéssemos tê-lo aqui conosco, uma vez que nós sabemos que a agenda dele não é fácil. Então nós nos precipitamos, assim, no bom sentido, para que ele pudesse estar aqui conosco hoje. E para nós é uma honra muito grande, pastor Alvin, o senhor estar conosco, aceitou o convite de maneira pronta, para que nos dirigisse a palavra do Senhor nesse momento. Eu o convido, então, a assumir a palavra nesse instante, e que o Senhor Todo-Poderoso continue a usá-lo de maneira muito especial aqui conosco hoje. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Alegria poder estar aqui com vocês. Povo tão bonito, hein? O povo aqui dessa igreja é um povo lindo, um povo maravilhoso. Presença de Deus aqui no rosto, no semblante de vocês. Que maravilha. Irmãos, eu sou pastor. É um problema muito grave quando me apresentam. Eles falam assim: está conosco hoje um pastor de formiga. Isso é um problema sério. Eu ficava triste com isso, mas há pouco tempo atrás eu estava pregando num congresso, numa conferência, e conheci um pastor de Cascavel. Melhor ser pastor de Formiga do que ser pastor de Cascavel. Formiga é uma pequena cidade no centro-oeste de Minas. Uma cidade de 65 mil habitantes. Eu já sou pastor nessa igreja há 25 anos. Isso, 25 anos no ano passado. Outubro do ano passado. Mas quando eu assumi a igreja já tinha 18 anos de idade. Eu estava lá com os meus 22 anos. E a igreja tinha 18 anos e tinha 18 membros. Formiga é uma cidade muito tradicional. Se você conhece o estado de Minas, no interior, você sabe que o mineiro ele é bem tradicionalzão, bem cheio de tradições. A minha cidade não é uma cidade diferente e uma cidade ainda que tem um catolicismo muito forte. E talvez um dos nomes mais fortes do catolicismo hoje é da minha cidade, que é o Fábio de Mello, padre Fábio de Mello, né? Mas a família dele tem frequentado a igreja, os sobrinhos são líderes de célula. Inclusive a sobrinha dele agora gravou um CD maravilhoso, uma menina muito de Deus. E ao longo de 93, foi mais ou menos a data, até o ano de 2000, nós tivemos um crescimento de 18 para 100 e poucas pessoas. Mas no ano 2002 foi quando eu comecei a plantar os pequenos grupos. Plantei uma célula que se multiplicou em 2, que se multiplicou em 4, e aí foi 8, 16, 32, 100, 200, 300, 400 células. Batizamos aí mais de 4 mil pessoas, caminhando para 10% da população daquela cidade. E dali começamos a plantar pequenos grupos, células naquela região. Hoje talvez sejamos aí entre 700 a 800 pequenos grupos. E quando eu falo de pequenos grupos, não é tanto pelo crescimento. Eu confesso que no início o que me motivou foi o crescimento. Mas logo depois eu percebi que existia algo muito mais profundo que isso, que é o cuidado, que é o apacentar, que é gente cuidando de gente, é vida ministrando na vida. É isso que a gente viu aqui hoje. Eu fico tão feliz quando eu chego numa igreja e eu vejo uma igreja sendo igreja, como essa igreja é uma igreja, porque tem muitas igrejas que não é igreja. E aqui eu vi isso, vi o cuidado do pastor que vocês têm, né? Posso dizer, pastor, que é algo em extinção nos dias atuais, nos tempos nos quais nós temos vivido. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu tenho rodado muito esse mês, primeira semana eu estava em Mogi Guaçu treinando pastores, logo na semana seguinte eu estava no Rio de Janeiro, logo na outra semana passada agora eu estava em Uberlândia, e agora aqui com vocês no Paraná. Então a gente roda muito, vê muita coisa. Eu fico tão feliz quando eu vejo testemunhos, né, tão impactantes.
que é igreja na vida desses irmãos que aqui testemunharam, falaram. Eu louvo a Deus por tudo isso. Louvo a Deus por poder estar aqui com vocês nessa festividade de 10 anos. Como eu disse, eu sou pastor em Formiga, sou casado, tenho 3 filhos. Eu e minha esposa somos casados há 27 anos. Já 27, o tempo passou tão rápido, né? E hoje nós já temos netos e louvamos a Deus por isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 2. Nós estamos numa noite de festa, numa noite de celebração. E esse texto também, ele nos fala de uma celebração. Era uma celebração de um casamento. João capítulo 2, versos 1 a seguir, vai nos dizer assim: ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, e chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Paizinho santo, Paizinho, muito obrigado, Senhor, por tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por ver uma igreja sendo igreja, por ver pastores sendo pastores. Pai, muito obrigado por poder estar aqui nesses 10 anos. 10 anos, ó Deus, no qual o Senhor tem manifestado a sua graça nesse lugar, na vida dos teus filhos, trazido salvação a tantas pessoas aqui, Senhor. Como eu sou grato a Ti pelo privilégio de poder trazer a Tua palavra. Eu te peço graça, que a graça do Senhor seja abundante sobre a minha vida, para que eu possa trazer uma palavra que venha falar ao coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pai, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto nos fala de uma festa. Era uma celebração de casamento. E Jesus havia sido convidado para estar ali, juntamente com sua mãe, com seus discípulos. Eles estavam naquele casamento. O casamento naqueles dias, as festas, as celebrações, não eram como nos dias atuais, como nós temos visto nas nossas igrejas, quando um casal, então, procura o pastor, e ali nós celebramos o casamento, e logo depois tem, em alguns casos, alguma recepção, que dura por algumas horas, onde os noivos fazem
uma recepção para os convidados, para os amigos, familiares. Mas naqueles dias não. Naqueles dias, um evento assim, durava em torno de 3 até 7 dias de festa, de celebração de um casamento. E Jesus ali estava. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que aqui começa, assim principiou Jesus os seus sinais. Sabe, Jesus poderia ter escolhido tantos outros lugares para iniciar os seus milagres. Deus poderia ter escolhido, quem sabe, um cemitério, onde tem tanta gente triste, onde tem tanta gente ali sofrendo, sofrida, pessoas se despedindo dos seus entes queridos, dos seus amigos. Mas não, Jesus não estava ali, embora ele tenha ressuscitado mortos, mas ele não estava ali, ele não iniciou em um velório, nem um cemitério. Jesus poderia também estar no tanque de Betesda, que era tão famoso naquela época, pelo ajuntamento de gente enferma, de pessoas doentes, que ali ficavam assentadas às margens daquele tanque, esperando o movimento das águas para serem curadas. Mas não, Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento, em uma festa, em um casamento. Por quê? Porque talvez os religiosos daquela época não entendessem isso. Poxa, mas tanto lugar de gente sofrida, ele vai para um lugar de festa, para um lugar onde está se celebrando uma festa, talvez até contrariando uma palavra no Antigo Testamento, quando o pregador diz que melhor é estar na casa do luto do que estar na casa do banquete. Mas era ali que Jesus estava, na casa do banquete, para celebrar ali, para fazer ali um milagre, no meio de uma festa. Sabe de uma coisa, eu tenho aprendido ao longo desses anos, tenho aprendido que o nosso Deus, Ele é um Deus de festa. Deus é um Deus que ama a celebração. Deus ama a alegria do seu povo. A Bíblia nos fala das festas que existem para o povo judeu, e dentre aquelas festas, 7 festas, uma era uma festa de estar triste, de estar ali contrito, de estar em jejum, mas as demais eram festas de celebração, mostrando que o nosso Deus é um Deus de celebração. Mas o que me chama ainda a atenção nesse texto é que o vinho acabou. E ao acabar o vinho, Maria veio ao encontro de Jesus e disse: olha, o vinho acabou. O vinho acabou. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós nos deparamos com situações que não estavam programadas, que não estavam planejadas, que fogem da nossa capacidade até mesmo de administrar circunstâncias difíceis. E quando nós atravessamos por momentos assim, por situações tão difíceis, por situações inesperadas, eu fico pensando, qual o significado que a gente resolve dar aqui? Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você tem vivenciado, não sei o que você tem passado, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual é o significado que você tem dado para essa situação na qual você tem vivenciado? Por esse problema que você tem enfrentado? Por essa nova etapa na sua vida que tem lhe desafiado? Qual é o significado? Lhe pergunto isso, por quê? Porque tão importante quanto aquilo que nos acontece é o significado que a gente dá naquilo que nos acontece. O que lhe acontece pode ser terrível, o que lhe acontece pode ser algo de uma forma que venha trazer em você uma tristeza, um abatimento, quem sabe um desespero, mas isso passa. Mas a pergunta que fica é: que significado você dá nisso? Porque o que lhe acontece agora, daqui a pouco acaba, mas o significado que você dá pode te acompanhar no resto da vida. Talvez você esteja sofrendo hoje, não por aquilo que te aconteceu, não pelo vinho que acabou, não por aquilo que te pegou de surpresa, não pelo imprevisto,
não por aquilo que veio, não, aquilo já passou, mas você sofre pelo significado que você tem dado aqui. E a Bíblia ela é tão clara em relação a isso. A palavra de Deus vai nos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Sabe, talvez é o vinho que acabou, mas aquele vinho que acabou foi a inauguração do milagre de Jesus, dos milagres de Jesus, do ministério dele, digamos assim, em termos de operar milagres registrados pelas Escrituras. Foi o início. Talvez seja isso que você não está entendendo. Talvez seja isso que você está sofrendo por algo que não existe, por algo que existe somente dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. E ali estava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então, ele transforma a água em vinho. E esse vinho que Jesus fez com que a água transformasse nele, não era um vinho qualquer. Quero eu acreditar que tenha sido o melhor vinho que já existiu na face da terra. Quero eu acreditar que até hoje jamais tenha sido produzido um vinho como aquele. Era o melhor. Mas por que ser o melhor? Por que ser o melhor se as pessoas que estavam ali já haviam bebido? A Bíblia diz que eles já tinham bebido já do primeiro vinho. E agora vem o mestre Sala, sem entender o que estava acontecendo, chama o noivo, o esposo diz, olha, todos servem o melhor vinho primeiro, mas você serviu o melhor vinho por último, sem saber ele. Aquele melhor vinho era o vinho que Jesus havia transformado água em vinho. Eu fico perguntando, Senhor, mas por quê? Por que se o povo já tinha bebido, por que não ser um vinho um vinho inferior, um vinho não tão bom? Por que não? A resposta é óbvia, a resposta é clara. É porque Jesus não sabe fazer coisa ruim, é porque Jesus só sabe fazer coisa boa. Jesus só sabe fazer o melhor, e o que Ele tem para fazer na sua vida é o melhor. Como os testemunhos que você ouviu agora há pouco, as transformações que você ouviu agora há pouco, o Senhor Ele quer fazer na sua vida o melhor. Quando Deus resolveu salvar a humanidade, a Bíblia diz então que Deus deu o melhor. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus poderia ter enviado Miguel, um arcanjo, um querubim, um serafim, um anjo, mas não. Deus resolveu enviar o que Ele tem de melhor, porque Deus só sabe fazer o melhor, e o melhor de Deus é Jesus, o seu Filho unigênito, que morreu por nós. O nosso Deus é um Deus de abundância. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 23, logo você percebe o salmista dizendo no final, enche o meu cálice. E poderia acabar por aí, mas ele diz, enche o meu cálice, e o meu cálice transborda. Porque essa é a essência de Deus, essa é a característica de Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Poderia ter dito só isso, estava bom demais, mas ele não disse isso. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, porque Ele quer o melhor para você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E me chama a atenção também, quando Jesus Ele faz esse milagre, eu fiquei pensando comigo, meu Deus, mas transformar água em vinho? Fiquei pensando comigo isso, porque o vinho não era um item de necessidade para o povo. Sabe, havia tantas outras necessidades, talvez da própria vida daquele casal, que agora estavam ali contraindo núpcias, iniciando a vida, talvez tinham suas dificuldades pela frente, mas Jesus, Ele vem e transforma água em vinho, ou seja, em um item que não era de necessidade, primeira necessidade. Eu poderia dizer que era um item de luxo.
porque quantos casamentos não tem vinho e são boas festas, o povo se alegra, o povo festeja, vai todo mundo feliz para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, regozijando, e não teve vinho. Então quer dizer que com vinho ou sem vinho, tanto faz. Mas aqui Jesus resolve realmente transformar a água em vinho. Por quê? Jesus está nos dizendo aqui o seguinte: Ele está falando para você, filho, filha, se eu sou capaz de te dar algo que é um luxo, imagino que eu não sou capaz de fazer com as suas necessidades. Não preocupa, confia em mim. Essa é a palavra que Ele nos dá, essa é a palavra que Ele fala ao nosso coração. E o primeiro milagre, a primeira impressão é que fica. A primeira forma como Deus se manifesta a nós tem a ver com o caráter dele, da sua manifestação em nossa vida. A pergunta que eu te faço é: como Deus se manifestou a você? Porque essa é uma grande pista. É uma pista de como o Senhor tem um projeto de usar você. Essa é uma pista do propósito dele para você. A primeira manifestação de Deus na nossa vida tem muito a ver com aquilo que Ele fará em nossas vidas. Nós vimos aqui a irmã falando que quando ela veio para a igreja, foi num momento difícil da vida dela, em que logo depois o Senhor leva o marido dela, e aí agora ela revela que está discipulando mulheres. Ou seja, numa área talvez em que ela foi consolada, agora Deus está usando para consolar. Como foi sua chamada? Como foi o seu encontro com o Senhor? Deus se revelou a Moisés por meio de uma sarça. Uma sarça que ardia e não se consumia. Foi um ministério de fogo. O tempo todo Deus fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Ali começa um ministério de santidade. Ali começa um ministério de fogo, um ministério de juízo. Quando Moisés exerceu juízo sobre os egípcios, sobre não os egípcios, mas as pragas e os deuses egípcios que ali haviam. E o ministério de Moisés foi todo esse, dessa mesma forma, trazendo santidade, levando a palavra de santidade, as tábuas dos mandamentos. Como Deus te chama, pode ser uma indicação de como Deus quer te usar. E o que eu tenho a te dizer é que Deus quer usar a todos nós. Todos nós. Esse é o projeto de Deus. Sabe, eu tenho visto como Deus tem feito grandes coisas através de gente tão simples. Tão simples. Nós temos uma célula, e essa célula ia se multiplicar. E chegou no tempo da multiplicação, nós não tínhamos um líder à altura ali para assumir a nova célula, um novo pequeno grupo. E o líder ficou numa situação constrangedora, porque não tinha um líder em treinamento. Ele perguntou: alguém aqui deseja se tornar um líder do novo grupo? E lá levanta a mão uma senhora chamada Dona Fátima. Quem é a Dona Fátima? A Dona Fátima é uma senhora de uns 73 anos de idade, uma senhora negra, uma senhora que tem uns 5 filhos e uns trocentos netos. Eu nunca vi tanto neto. Dá para encher a igreja quando eles vão no culto. E todos eles moram ali na casa dela, com ela, e ela trabalha de empregada doméstica. E ela não sabe ler nem escrever. E ela diz: eu quero ser a líder da célula. O líder colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus, e agora? E agora? Porque ficou uma situação constrangedora. A Dona Fátima: a senhora não sabe ler. Como é que a senhora vai liderar a célula? Ele ficou numa situação constrangedora. E aí ele levou o caso para o supervisor de célula. O supervisor levou para o coordenador, reunido com o pastor de rede. E aí vieram falar comigo: pastor, nós estamos com um problema. Eu falei: qual o problema? Eu tenho uma célula que
que era melhor não se multiplicar, porque agora ele quer se multiplicar, mas com uma senhora que não sabe ler nem escrever. Eu falei, mas ela quer? Ela quer. Eu falei, então vamos fazer um teste com ela, vamos deixar ela liderar. Em um ano, essa senhora multiplicou a célula dela 4 vezes. 4 pequenos grupos saíram dali. Ela cuidava, ela discipulava cada pessoa. E não só 4, esses 4 se multiplicaram em outros. E há alguns anos atrás, eles plantaram da célula dela um pequeno grupo numa cidade chamada Capitólio. Talvez uma das cidades mais lindas de Minas Gerais. Talvez você já ouviu falar nos cânions que existe em Minas. Ela pertinho da minha terra, do lado lá. E ali nasce uma célula que hoje se transformou numa igreja. E está fazendo coisas grandes. E começou com quem? Começou com uma senhora. Com uma senhora simples, mas que ama cuidar de gente. Porque um dia ela foi cuidada. Eu me lembro no dia em que ela aceitou Jesus, poucos dias depois o marido dela faleceu. Eu estive ali junto com ela. Passado pouco tempo, o filho dela morre num acidente de moto. Uma coisa assim terrível, um jovem. E ela sempre fala disso. Ela fala, você pastor é o meu filho, eu te adotei por filho. Porque eu me lembro que naquela noite eu passei a noite toda com ela naquele velório, ali cuidando, sabe, e aquilo ficou muito marcado na vida dela. A maneira como ela conheceu a Cristo, sendo cuidada, agora ela cuida das pessoas. E quando Deus te chama, quando Deus chama você para essa obra, e eu digo todos nós, o chamado, a Bíblia é muito clara, quando fala sobre isso. Paulo, ele fala de uma forma muito clara, não vou entrar nesse assunto, mas isso é muito claro. Todos nós somos chamados para o reino de Deus, para a obra de Deus. Uma coisa é interessante, a forma como ele se manifesta a você. Aquilo fica natural para você fazer. Sabe, tem coisas que você vê, talvez alguém cantando. Eu falava com o irmão da música agora há pouco, ele falou, pastor, só quer cantar. Eu falei, se eu cantar, chove. Se eu cantar, chove. Por quê? Porque não é a minha área. O Senhor não me chamou para isso. Você não tem noção da dificuldade que eu tenho para cantar. Eu me lembro, eu pastoreei uma igreja em Belo Horizonte. Eu tinha 21 anos de idade. E ali, como iniciando meu ministério, a igreja tinha um membro. Depois nós fomos ganhando algumas almas e resolvemos formar um coral na igreja. E montamos um coral muito legal. E um dia eu cheguei para o ensaio e o pessoal estava conversando. E quando eu cheguei, todo mundo parou. Eu não sou bobo, pensei, esse pessoal está falando de mim. Mas, gente, o que está acontecendo? Não, nada, não. Não, está acontecendo alguma coisa. O que foi? Aí eu, não, pastor, sabe o que é? Fala, fulano. Não, fala você, não fala. Aí um mais corajoso chegou para o pastor, o problema é o seguinte, o senhor está atrapalhando o coral. Eu tive que sair do coral, meu filho. Que tristeza. Mas não é o meu chamado. Deus não me chamou através da música. Isso para mim é difícil. É como o profeta Elias. Quando você lê na Bíblia, o ministério de Elias era o ministério do fogo. Ele orou e descia fogo dos céus, consumia os capitães, os 50 homens do pelotão que foram com ele ali. No Monte Carmelo, ele orou, fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto. Segundo alguns estudiosos, foi uma oração de 8 segundos. Mas agora Elias tem que orar por chuva. Lembra? Havia uma chuva, havia uma seca na terra. 3 anos, 6 meses não chovia. Elias então vai orar por chuva. Ele orou por fogo. Senhor, se tu és Deus de Israel, se eu sou teu servo, manda o fogo, cai o fogo. Mas quando ele foi orar por chuva, ele orou, Senhor, manda chuva. Não aconteceu nada. Ele orou 2 vezes, não aconteceu nada. 3, 4, 5, 6. Na 7ª oração, Elias vira para o seu moço que estava ali e diz, olha, o que você está vendo? Ele diz, eu estou vendo uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Então, diga a cá, desce, vocês podem descer, porque esse é o sinal de chuva. O que eu quero dizer é que o ministério de Elias era o ministério de fogo. Com uma oração rápida, caiu fogo. Não era ministério de chuva. Ele teve que orar 7 vezes para chover. Não era natural para ele, porque essa não era a evidência do chamado dele. Existe algo que Deus colocou na sua vida, que está em você, que eu não tenho, que ninguém tem, que é peculiar seu, que o Senhor colocou em você, para você ganhar almas, para você levar almas e almas aos pés do Senhor.
Mas ali estava Jesus, seu primeiro milagre. Seu primeiro milagre. Jesus trabalhando, transformando água em vinho. Dizendo para mim e para você, se eu sou capaz de dar um luxo, como eu não posso lhe dar, ou como eu não posso suprir as necessidades básicas da sua vida. Mas o ponto mais importante, para mim, está entre o versículo 4 e o contraste com o versículo 7. Quando Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E logo depois, no versículo 7, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai água e levai ao mestre Salo. Presta atenção, não é chegada a minha hora, não é o meu tempo, não é o meu tempo. De repente, tragam água e coloque nas talhas. Tragam água e coloque nas talhas. Estranhos. Sabe, Deus tem uma agenda. E Jesus andava na agenda do Pai. Tanto é que no deserto, quando ele estava sendo tentado por 40 dias pelo tentador, a Bíblia nos diz que Satanás veio até Jesus e disse a ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. E Jesus não o fez. O diabo pressionou Jesus para que Jesus operasse um milagre ali. Jesus não o fez. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. E agora Maria vem e diz: olha, o vinho acabou. Jesus diz: não é chegado o meu tempo, não é chegada a minha hora. E imediatamente Jesus diz: enchei as talhas de água. Enchei as talhas de água. O que eu e você precisamos entender: o reino de Deus, ele não é estático. O reino de Deus, ele é um reino móvel. Coisas estão acontecendo. Sabe, quando você, não sei se você tem um computador na sua casa, um notebook, um computador, e quando você vai para o computador, ali tem muitas teclas, mas existe uma tecla que é a tecla do F5. Você já viu essa tecla lá? Você sabe para que serve essa tecla F5? Você sabe para quê? Atualização. Você está num site e de repente você parou naquele site e vai mexer com outras coisas. Um site de notícias, um site de notícias que se atualiza o tempo todo. Você abriu o site, era por volta de 13 horas e foi trabalhar em outras coisas, no PowerPoint, no Word, e de repente você volta lá no mesmo site, as mesmas informações estão ali, horas depois, as mesmas informações estão ali, mas quando você aperta a tecla F5, começa a haver uma atualização. Mulher, não é chegada a minha hora. Momentos depois, trazer água e colocar nas talhas. Em outras palavras, não é chegada a minha hora. Deus aperta a tecla F5, atualiza, traz as talhas que eu vou transformar água em vinho agora. Nesse momento em que você está aqui, Deus pode estar apertando o F5 da sua vida e uma atualização pode estar acontecendo lá na sua casa agora. Uma atualização pode estar acontecendo naquela situação que você talvez já desistiu de lutar nela. Talvez algo que você já não tem mais força. Deus está atualizando. Nós precisamos entender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está bom, é porque ainda não chegou no fim. Entenda isso. Um F5 pode acontecer na sua vida em qualquer momento. Não é chegada a minha hora, mas alguém pediu, alguém buscou, alguém bateu. Mateus 7,7 vai nos dizer: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater-se, abrir-se-vos-á. Quando você propõe a fazer isso, quando você se
propõe a buscar, quando você se propõe a bater, coisas grandes e poderosas começam a acontecer. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha uma casa de recuperação para dependentes químicos. E a igreja então alugou um imóvel. Era um terreno, e esse terreno estava penhorado. O proprietário lá teve vários problemas. E a justiça então, em um determinado momento, pediu que nós entregássemos esse terreno. E nós entregamos. E a casa, aquela comunidade terapêutica simplesmente acabou. Passado um tempo, veio um prefeito, foi eleito. E esse prefeito, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez? Ele comprou um terreno e doou para a igreja católica da cidade, para construir uma casa de recuperação. Eu confesso para vocês, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas sabe, olha, eu estou aqui batendo de frente com o traficante, tirando gente das drogas, essa confusão toda. E o prefeito, em vez de reconhecer o trabalho da gente, não reconhece. Eu saí dali muito triste quando eu ouvi aquela notícia. Mais tarde eu fui orar. E como é bom orar, né? Porque é nesses momentos que o Espírito Santo fala com a gente. Eu comecei a orar e o Senhor começou a me mostrar que não havia ficado satisfeito com aquele comportamento. Que aquilo não era comportamento de uma pessoa de Deus. Que eu deveria me alegrar. Embora era algo bom que eles estavam fazendo na cidade. Imediatamente eu me arrependi. Me arrependi e entrei em contato com um funcionário da prefeitura. E disse, olha, eu fiquei sabendo que o prefeito comprou um terreno e está doando para a igreja católica. E eu quero dizer para você o seguinte, diga a ele que eu estou disposto e pronto a ajudar. O que os padres precisarem de mim, eu estou pronto para atender. O que a igreja católica precisar de mim, eu estou pronto com a experiência que eu já tenho, eu posso ajudar. Se precisar, estou à disposição. Aquele moço então foi e falou com o prefeito. Falou com o prefeito, falou, olha, o pastor disse que está à disposição, que for preciso. Falou, isso mesmo? Falou, dá o telefone dele. Eu tinha orado sobre aquele propósito. E o prefeito então me liga. E diz, oi pastor, tudo bem? Tudo bem? Olha, eu recebi seu recado aqui. Eu realmente estou com um terreno aqui muito legal. Mas eu queria que alguém tivesse experiência, fosse lá e olhasse o terreno para mim. O senhor vai? Porque se o senhor falar que o terreno é bom, eu já vou mandar passar a escritura para o nome da igreja católica aqui, para a comunidade aqui. Eu falei, tudo bem, vou sim. Aí me levaram, o cara da prefeitura foi lá, me levou no local. Quando eu cheguei ali, eu vi o terreno muito bom, muito legal, espaçoso, um lugar próprio mesmo, parece que ia ser feito para aquilo. Aí eu liguei para ele, falei, prefeito, estou aqui, o senhor pode comprar, o terreno é muito bom, vai dar para fazer um negócio muito legal, o senhor vai ajudar muitas famílias na cidade, eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com o senhor, por livrar pessoas do álcool e das drogas. Falou, pastor, só que eu estou olhando um outro terreno, eu estou em dúvida entre esse e o outro. O senhor olha o outro lá para mim? Eu falei, tudo bem, vou olhar. Fui no outro terreno. Quando eu cheguei ali, o terreno era 2 alqueires de terra, 42 pés de manga, uma piscina de 15 por 7. Sabe, tinha tantas frutas naquele lugar, um jardim, uma nascente de água, um lugar maravilhoso. Pensa sabe aquele lugar que você vai e não quer sair, transmite paz. Eu liguei para o prefeito e falei, prefeito, olha, eu te falei que aquele outro lá era bom, mas porque eu não conhecia esse. Eu estou ligando para o senhor para falar o seguinte, compra esse aqui, porque esse aqui é bem melhor do que o outro. Falei, pastor, o senhor gostou mesmo? Não, prefeito, gostei, pode fechar negócio e doar esse, os padres vão ficar muito satisfeitos com esse terreno aqui. Ele falou, pastor, o senhor gostou mesmo? Eu falei, gostei. Ele falou, então esse terreno é seu, é da sua igreja. Estou dando para vocês fazer uma casa de graça. Quando você pede, quando você busca, quando você bate, Deus começa a abrir portas para você. Me lembro um dia então que a gente já em fase de trabalho com os dependentes ali, me lembro de um dia que eu tive uma ideia. Falei, já sei, vou procurar o juiz da vara criminal para que ele, eu sei que existem algumas penas que são transformadas em multas, algumas condenações que são transformadas em multas, eu vou procurá-lo.
para que ele possa fazer uma doação, principalmente desse dinheiro relacionado ao tráfico de droga, que ele veio doar para a comunidade terapêutica. Eu me lembro que era uma manhã de quinta-feira, e eu jejuei por aquela conversa. Quando foi à tarde, eu tinha uma audiência com ele às 2h da tarde, e indo para a audiência, a secretária me liga, diz: pastor, estou ligando, só tinha uma audiência às 2h com o juiz. Eu falei: então eu tenho às 2h. Não, tinha. O juiz não vai poder te atender. Eu falei: mesmo? Não vai poder. Ele teve um problema aqui, não vai poder te atender. Só aguarda, numa próxima oportunidade a gente liga e marca. Eu falei: tudo bem, gente. Fui lá embaixo. Meu Deus. Tá bom. Fui no prédio da igreja. Quando eu chego, encontro com um dos pastores da equipe. Ele me disse: pastor, o senhor lembra da irmã fulana assim e tal? Dona Maria? Eu lembro. Então, pastor, ela está internada. Ela está muito mal. Ela, com certeza, os médicos já pediram para a família já preparar, porque ela vai partir. O senhor podia tanto fazer uma visita para ela, porque ela gostava tanto do senhor. Eu falei: mas eu vou agora. Eu fui para o hospital, fui lá, visitei aquela senhora. Quando eu saio assim, no corredor do hospital, eu me deparo com um funcionário do fórum. Ele diz: olha, pastor, o senhor aqui no hospital, o senhor está fazendo aqui? Eu vim visitar uma ovelha. E você, o que você está fazendo aqui? Pastor, o senhor não está sabendo? Eu falei: não, o juiz passou muito mal, está internado aqui nesse quarto aqui agora. Eu falei: o quê? O juiz está aí? Tá. Eu abri a porta assim devagarinho, está lá o juiz com soro, aquele monte de equipamento ligado nele. Ele me viu: ô pastor, por favor, entra aí, por favor. Eu entrei, ele: foi Deus que te trouxe aqui. Eu falei: ô doutor, o senhor está bom? Pastor, o senhor recebeu o meu recado? Doutor, eu recebi. Vamos deixar uma próxima vez, a gente conversa. Não, pastor, por favor, puxa a cadeira aí, senta aqui, eu vou fazer audiência agora. Eu fiz uma audiência com o juiz no quarto do hospital. Sabe por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Sabe, aqui não era a agenda de Jesus fazer aquele milagre, não era o plano dele, mas alguém pediu, alguém buscou, alguém bateu, e o Senhor então resolveu atender. É isso que eu e você precisamos, de um momento de graça, um minuto de graça de Deus, um minuto de graça na vida de José, fez José um prisioneiro a governador do Egito. Um minuto de graça na vida de um escravo chamado Daniel, o transformou diante de Nabucodonosor em uma das maiores autoridades da Babilônia. Um minuto de graça na vida de Hadassa, a transformou em uma rainha. Um minuto de graça. Eu e você precisamos. Um minuto, digo um momento da graça de Deus sobre nós. Um momento para que isso venha acontecer em nossas vidas. E aí, eu caminho para o fim, para te dizer algo muito interessante. Jesus estava andando, seus discípulos com ele. De repente veio uma mulher gritando: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Jesus olha para aquela mulher, e os discípulos: Senhor, atende. Ele disse: olha, eu fui enviado aos filhos de Israel. Não é lícito, virou para a mulher e disse, tirar da mesa. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cães. É aquela mulher dizendo a Jesus: mas Senhor, até das migalhas que caem da mesa se alimentam os cães. E Jesus disse: mulher, vai, por essa tua palavra, o demônio já saiu da tua filha. Não é que Jesus veio para os judeus, não para os gentios. Mas o F5 foi apertado. Mudou. O F5 pode ser apertado. Quem sabe agora, nos 10 anos, ele está sendo apertado. Amém. As coisas estão mudando agora. Deus está fazendo algo fantástico. Nesse momento em que nós estamos aqui, quem sabe algo da parte de Deus está acontecendo agora sobre a igreja presbiteriana Filadélfia. Amém. O F5 está sendo acionado, atualizado, pequenos grupos crescendo e se multiplicando, vidas se rendendo a Cristo, a sua família, a quem você tanto ora, agora se entregando a Cristo. Deus pode apertar o F5 dele agora.
Você crê nisso? Amém. Se coloque de pé nesse momento agora. E feche os seus olhos. E curva a sua cabeça. Não é chegada a minha hora. Talvez essa é a palavra de Deus para você. Em alguma determinada situação que você está vivendo. Seja ela financeira. Seja na sua vida espiritual, na sua casa, no seu relacionamento. Não é chegada a minha hora. Mas através do seu clamor, através da sua súplica, através da sua oração, tudo pode mudar em um momento. Paulo e Silas estavam presos. E próximo da meia-noite, a Bíblia diz que de repente, veio um terremoto. E as cadeias caíram por terra e as grades se abriram. De repente. Atos 2, os discípulos estavam ali reunidos. E de repente, do nada, veio um vento impetuoso. Esse de repente pode estar acontecendo agora na sua vida. Pode estar acontecendo em alguma área da sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir uma palavra assim, para falar para você que o de repente dele pode estar acontecendo agora. Pode estar havendo uma atualização naquela situação que você já não suporta mais, naquela situação que você talvez até desistiu de falar, de aconselhar. Você talvez já não tem mais expectativa. Mas o Senhor está dizendo a você: pede, busca, bate, que a porta vai se abrir. Que Deus vai fazer algo por você. Hoje não é um domingo comum para essa igreja. É um domingo de festa. É um domingo de 10 anos. Quem sabe você que entrou por essa porta pela primeira vez na sua vida, Deus marcou essa noite para dar um F5 na sua vida, para mudar a página, para mexer na tua história, para fazer algo diferente em você, para transformar a sua vida, transformar o teu coração, transformar a sua mente, renovar a sua mente, mostrar para você que nem tudo está perdido e que tudo que lhe aconteceu até hoje lhe aconteceu com um propósito de contribuir para o bem, porque Deus te ama. Eu quero orar com vocês nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor que a sua graça venha de uma maneira muito forte sobre a nossa vida, uma maneira muito poderosa sobre as nossas vidas, dando-nos um favor que nós não merecemos, e que nessa noite Ele possa atualizar. Pai, em o nome do Senhor Jesus, Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço por cada pessoa que aqui veio, porque na verdade eles não te escolheram. Foi o Senhor que os escolheu. Foi o Senhor que os chamou para o teu propósito. Eu peço agora, Senhor, que essa graça bendita, essa graça do Senhor, possa, Senhor, pairar sobre os corações e mudar a história da vida dessas pessoas. Possa provocar algo diferente. Talvez o vinho já acabou, talvez já não haja mais a alegria de viver, já não haja mais esperança, expectativa. Mas como nós vimos e ouvimos tantos testemunhos lindos e maravilhosos da
tua presença, Senhor, vem com ela sobre a vida dessa pessoa. Transforma a vida dessa pessoa. Faça algo, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai. Eu oro por aquele cujo vinho acabou. Eu oro por aquele cujas circunstâncias não estão trabalhando a seu favor. Eu oro por aquele, meu Pai, que aqui entrou e precisa de mais da tua graça. Eu oro por aquele, Senhor, que o Senhor ainda não se revelou ainda. Que hoje seja a noite da revelação. Que hoje o Senhor se revele a essa pessoa. Que o Senhor se revele ao coração dessa pessoa. E que algo novo possa começar. Uma vida nova possa começar. Como aconteceu na vida de tantos testemunhos aqui mencionados, Pai. Eu oro por essas pessoas. Eu quero pedir a você, irmão, que entrou aqui hoje pela primeira vez, que você abra o seu coração e entregue a sua vida para Cristo. Que você deixe Ele trabalhar na sua vida a ponto de operar um F5 na sua vida hoje, uma atualização, e você poder dizer: tudo se fez novo. Pois é isso que a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Repete comigo agora essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu quero uma atualização na minha vida. Eu abro meu coração para o novo de Deus e eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, o Senhor te salva nessa noite, e um novo tempo começa em você, e na sua vida, e na sua casa. Você possa estar sempre adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, porque hoje começa um novo tempo, um tempo de atualização na sua vida, em nome de Jesus. Amém.